Oi, Valentina, tudo Oi. bem? Então tá bom. Você já sentiu medo alguma vez? Sim, E você sentiu medo de quê? eu já senti medo de ficar sozinha no escuro, já senti medo de. Como que eu posso dizer? Já fiquei com medo de ficar em casa sozinha, eu já fiquei com medo de um monte de coisa. É. E quando você tem medo, o que você faz? Eu procuro meus pais para falar tudo que eu tiver, que eu tivesse medo. Tá certo, obrigada. Então, crianças, o medo é uma emoção normal. Nós adultos também temos medo, não são só vocês, crianças, que têm medo. Só que muitas vezes os nossos medos são diferentes dos medos de vocês. O medo é um sentimento, uma emoção que faz parte da nossa vida. O que nós não podemos é deixar que esse medo nos domine, que tome conta dos nossos corações. Por isso que nós temos Deus, que é o nosso Pai maior, quem nos protege, quem cuida de nós e quem nos dá força. Por isso que nós temos que ser fortes e corajosos e lutar contra esse medo. Amém? E agora eu vou contar para vocês a história de Josué e os espias, que não devemos olhar para o medo, mas sim para a grandeza do nosso Deus, que nunca nos deixa sozinhos. Começando a história, diz assim: depois que saíram do Egito, o povo de Israel caminhou no deserto por muitos anos rumo à terra prometida por Deus, liderados por Moisés. Ali no deserto, eles viveram grandes aventuras. Um dia, quando a tão esperada terra prometida já estava próxima, Deus mandou Moisés escolher 12 homens, um de cada tribo de Israel, para espiar a terra. Eles deveriam observar como era aquele lugar que o Senhor havia preparado para o povo. Entre esses espias estavam Josué e Calebe. E você sabe o que eles foram ver? Então, crianças, o que será que eles foram ver? Eles foram ver se a terra era boa para plantar, se havia bastante comida e frutos. Eles queriam ver como eram as cidades, se elas eram pequenas ou muito grandes, se tinham muros muito fortes. E também queriam ver quem morava lá, se eram povos fortes ou fracos. Mas Moisés também pediu para que tivessem coragem e trouxessem frutas da terra. Os espias viram coisas maravilhosas, mas também desafiadoras. A terra era fértil e boa, e eles até pegaram um cacho de uvas tão enorme que precisou de 2 homens para carregar, acredita? Era prova de que a terra realmente era muito boa, assim como Deus tinha prometido. Depois de 40 dias observando a terra, os espias voltaram e foram falar com Moisés e Arão. 10 espias ficaram cheios de medo e disseram: nós não conseguimos vencer. O povo é muito mais forte do que nós. A cidade tem muitos muros altos e gigantes. Como vamos fazer? Mas Josué e Calebe não desanimaram. Por mais desafiador que parecesse, eles confiaram em Deus. E Calebe dizia: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso, vocês vão ver. Está em Números, capítulo 13, versículo 30. Infelizmente, o povo acreditou nos 10 espias e se encheu de medo, começando a reclamar com Moisés. Mas Deus viu a coragem de Josué e Calebe. Josué e Calebe continuaram a falar cheios de coragem. A terra que fomos espionar é muito boa mesmo, e se o Senhor nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Eles confiavam que Deus era maior do que qualquer desafio. E não é verdade? É sim, né? Agora eu quero saber, qual problema você imagina que é muito grande? Você acha que esse problema, esse medo, é maior que Deus? Crianças,
Josué e Caleb colocaram a sua fé em ação, e isso fez deles homens fortes e corajosos. Depois que Moisés morreu, Josué ficou responsável por guiar todo o povo de Israel até a terra prometida. Imagina a responsabilidade e o medo que ele poderia sentir, mas Deus estava lá com ele. Com essa promessa, Josué enfrentou grandes batalhas e venceu, porque sabia que não estava sozinho. Ele não tinha mais medo. Então, sabe o que isso significa? Significa para nós, assim como os espias, nós também podemos encontrar gigantes que nos causem medo. E esses gigantes podem ser problemas que nós temos em casa, na nossa família, como tristeza, brigas na escola, medo de começar algo novo, medo de uma enfermidade, medo do escuro, como tantos outros medos, certo? Essa história nos mostra, com Josué e Caleb, nós podemos aprender a confiar em Deus. Podemos vencer todo e qualquer desafio, que nossa fé em Deus nos torna muito mais fortes e corajosos. E quando você pede ajuda ao Senhor e confia nele de verdade do seu coração, você descobre que você não precisa enfrentar nada sozinho. Ele caminha com você em cada desafio e a vitória vem porque Deus está ao seu lado. Amém? Que Deus abençoe vocês e sejam fortes e corajosos. Um beijo.